nós estamos no quarto vídeo sobre cuidados paliativos pediátricos com a doutora Cíntia Tavares Cruz, que é intensivista e também paliativista. Nós falamos vários assuntos sobre o que é cuidados paliativos, sobre as fases na doença crônica, falamos também sobre os grupos de condições clínicas que é indicado os cuidados paliativos, e hoje nós gostaríamos de falar neste vídeo sobre uma parte que é bem difícil para mim, sobre esperança e também sobre tomadas de decisões diante de um paciente complexo, crônico. E eu gostaria também de falar que no curso que a gente faz de cuidados paliativos, a especialização, a gente tem que fazer um TCC. E eu falei sobre planos de cuidados e tomadas de decisão em doenças genéticas raras de início na infância. E foi um tema muito difícil e eu acabei encontrando o que eu queria, né, assim, um pouquinho dessa abordagem no livro de bioética, depois a gente vai mostrar aqui, e que a Cíntia foi uma das autoras desse capítulo. E aí eu queria comentar algumas coisas e perguntar para a Cíntia sobre esse tema que é tão difícil, sobre a esperança com relação à medicina, né? Sobre hoje a gente tem muitos tratamentos, muitas técnicas, né? E muitas técnicas às vezes invasivas. Quando que esse equilíbrio, como que isso acontece, como que funciona, né, a comunicação com a família. Queria que você passasse um pouquinho da sua experiência. Obrigada, Lu. É um tema complexo, né? É, Acho que a esperança, ela faz parte do ser humano. E a gente precisa ter esperança, né? Sem esperança, a gente não levanta da cama para um novo dia. Então, precisamos ter esperança no nosso dia a dia. A esperança é saudável, ela nos move, né? E dentro de uma situação tão difícil, a esperança também nos faz superar as dificuldades, porque a realidade é muito dura. Agora, uma esperança que esteja totalmente fora do contexto de uma realidade, ela pode se tornar uma ilusão, né? Então a gente precisa sempre andar com a esperança e a realidade equilibradas. Ao mesmo tempo, ficar só na realidade, dependendo da dificuldade, pode ser muito pesado. E sem esperança alguma, você afunda ali naquela realidade dura. Então, o ser humano precisa da esperança para seguir em frente. E aí a gente vai equilibrando esperança e realidade, esperança e realidade. É natural do ser humano, principalmente em processos de luto, e quando eu falo luto, não estou falando da morte só, mas qualquer tipo de perda, a gente pode viver um luto. Então, por exemplo, eu tenho um filho saudável, um diagnóstico de uma doença difícil, eu vou viver o luto do meu filho saudável para uma nova realidade, que é de viver com uma doença. Então, nesse processo de luto, a nossa mente, ela pendula, né? Isso eu aprendi com as nossas amigas psicólogas do curso, que a nossa mente pendula. Então, momentos vai estar voltado mais para a esperança e momentos que vai estar mais voltada para a realidade. E isso é saudável de acontecer, porque se a gente fica só na realidade, não tá legal, tá pesado, né? A pessoa não consegue ver luz no fim do túnel. Só na esperança pode estar muito fora da realidade, ilusão. Então a gente tem que pendular. E tem momentos que vai tirar mais para um, mais para outro. Então, por isso que muitas vezes a gente tem conversas difíceis com o paciente, com a família, e aí no dia seguinte parece que a família não entendeu nada, porque tudo que você falou de questão de prognóstico, a família no outro dia fala: ah, mas doutora, eu sei que amanhã a gente vai pro estádio ver o time do Corinthians jogar. Fala: nossa, mas tá grave, né? Será que ele não entendeu que vai eu vou comemorar o aniversário vendo o time jogar? Ele entendeu.
Só que ele precisa ter essa esperança de que algo bom vai acontecer, né? Então não significa que a nossa comunicação falhou, que ele não entendeu nada, mas significa que está realmente indo para um lado da esperança porque seria bom, né? E às vezes a gente tem dificuldade de lidar com essa esperança justamente por achar que não entendeu nada o que a gente falou em relação à gravidade, ao prognóstico, à doença, né? O que a pessoa está muito fora da realidade. Mas é preciso entender que é um movimento natural, que é necessário, que isso é saudável e que mostra que a pessoa está, né, buscando formas de seguir em frente. E mesmo que seja algo, assim, às vezes absurdo numa conversa, você ficaria feliz se essa criança pudesse comemorar o próximo aniversário vendo Super, né? o jogo do Corinthians no Com estádio? certeza. Sim, então você simpatiza, né? Então fica mais Sim. fácil de lidar quando você empatiza, né? Com essa Uhum. esperança no milagre, né? Seria num milagre. Então acho que assim a gente precisa também aprender a lidar e isso vai ser. Você falou do processo de tomada de decisões. As decisões são diárias, né? Algumas menores, algumas maiores. E algumas pequenas, a gente pode achar que é pequena para quem é da saúde, que são coisas corriqueiras, por exemplo, precisar se alimentar por uma sonda dentro do hospital, é algo habitual. Mas para uma criança que nunca passou por aquilo e uma família que nunca viveu aquilo, pode ser algo, uma decisão super difícil. Sim. Então, uma conversa difícil, uma decisão difícil, não depende da complexidade do procedimento, e sim do quanto que é inesperado, né? Foge da expectativa de uma família. E aí essa questão de lidar, saber lidar com a esperança e validar a esperança é importante nesses processos de decisão, porque você vai traçar cenários. A gente não tem certeza de tudo que vai acontecer, e principalmente nessas doenças mais raras, né, que a gente vai falar acho que no próximo momento, as incertezas são muitas. Então, a gente precisa pensar quais são os principais cenários, o que que pode acontecer, tanto do melhor quanto do pior, e Uhum. traçar planos para cada um. A gente torce pelo melhor, né? Que a gente sempre fala, a gente torce pelo melhor e se prepara para o pior. Então a gente está trabalhando a realidade e a esperança juntos num Juntos. plano de cuidado. O que vai acontecer nós não sabemos, a gente torce que seja melhor. E isso que você falou, não sabemos, é tão importante porque na nossa nosso ego, né, de médico e tudo, a gente quer saber tudo. Sim. A gente quer ter uma bola de cristal, falando, vou dar esse antibiótico, vou dar esse quimioterápico, vou dar uma medicação anticrise e vai curar ou vai sanar aquela situação e nem sempre acontece. E a gente também lida com a nossa frustração, né? Nossa impotência ou nossa dificuldade de lidar com, talvez com o inesperado ou com a, a nossa, é, nossa expectativa mesmo. E isso é um processo até de autoconhecimento, Sim. porque muitas vezes a gente, não, esse aqui vai curar, vai dar certo e tal. Quando não acontece, né, a gente acaba sendo frustrado e às vezes falando coisas talvez não muito realistas para a família, né? Acho Então, que mexe com a nossa esperança, né? é, Porque nós temos uma esperança de que as coisas vão fluir como a gente gostaria, né? é Que seria o melhor cenário. isso, E nem sempre acontece dessa forma. E é aí, às vezes, a gente também pode ficar desesperançoso. E isso, aí, assim como as famílias, né, tanto a equipe quanto a família, é necessário ressignificar essa esperança. Então, diante de um tratamento que não atingiu a cura, né, e que a gente está lidando talvez com uma fase de doença mais avançada, uma perspectiva de um fim de vida, eu já sei que eu não tenho a cura possível, mas como eu posso ressignificar a minha esperança? Então, que posso ressignificar para que meu filho seja feliz o tempo que a gente ainda tem, então que ele vai aproveitar esse tempo que não vai precisar mais da químio para poder fazer algo que ele sonhou, ou que ele vai ter um conforto maior, vai parar de sofrer, ou uhum, que, dependendo da espiritualidade de cada um, completar a missão dele, né? exato. Então outras pessoas vai encontrar com alguém querido que já partiu, então você ressignifica esperanças dentro da realidade que você tem, né? É. Eu vou contar um fato, né, que acho que eu também coloquei aqui no TCC e a gente tem uma fase que é aquela momento do café, como que ele era do
das nossas Café com escritas. É narrativas. Café com Narrativas, tinha até esquecido. A Café com Narrativas eu amei, né? Que é um trabalho de autoconhecimento e até de você lidar com essas nossas dificuldades, né? Sim, E eu me deparei que eu tenho muita dificuldade de lidar com a morte. E eu tinha esse pavor aí de falar essa palavra e tudo, porque as nossas crianças, né, com questões neurológicas, elas sobrevivem muito e eu não tenho tanta dificuldade de lidar com a questão das doenças crônicas, mas eu tenho talvez um pavor quando a família comenta, ah, ela está muito grave, né? Talvez ela esteja no processo ativo de morte, não essa palavra, mas né, esteja morrendo, e nossa, eu não conseguia lidar muito bem. E aí eu consegui, né, talvez com esse processo de autoconhecimento, né, entender essa minha dificuldade. E eu tive a oportunidade também de uma família me colocar isso, né? De sim. falar que eu não precisava ter medo, né? Que eles estavam bem, tudo. Que o fato de eu talvez me isolar ou me afastar isso para eles foi muito ruim, num momento tão difícil da vida deles, né? Que eu fui médica até aquele ponto, depois daquele ponto eu sumi, Porque né? você não conseguia Eu não lidar. conseguia lidar bem. E às vezes o paciente, a família não entendem que às vezes nós também temos nossos limites emocionais, né? Exato, é. Mas é importante você colocar isso, Lu, porque nós estamos num país que culturalmente já não lida bem com a morte, né? A gente É, não fala sobre isso, é, até nos nossos próprios lares, né? A gente tem, às vezes, pais mais idosos ou avós e você não sabe o que ele espera para o fim de vida, qual é o desejo, até coisas simples, né? Se quer ser, sei lá, enterrado, cremado, são assuntos é, difíceis de se falar. E ainda existe uma superstição, né, de se falar atrai, né? Então, não vou nem falar ah, disso, que se falar atrai. é, Então, a gente está num país que tem uma dificuldade cultural de falar sobre isso, é diferente de outros locais. E, além disso, a gente também tem uma assistência em morte muito ruim, né? Se a gente for é. ver, dentro dos países, existe um ranking mundial em relação aos melhores países para se morrer, ou seja, com mais conforto, e com estrutura e com qualidade. O Brasil está nas últimas colocações há alguns anos. Acho que a gente estava em 79ª colocação de Nossa, 81, né? Então a gente perde para muitos. Então a gente precisa realmente falar mais sobre isso. Nós, como seres, né, individuais, talvez poder já pensar, né, como é que você gostaria, né, o que que você é o limite de sofrimento, o que que é qualidade de vida para você, o que que é sofrimento seus para você, valores, seus né? valores, É, e melhorar nossa estrutura em cuidados paliativos para a população poder ter uma qualidade melhor e uma vida mais digna e uma morte mais digna. porque se a gente fala isso num momento tão frágil, é mais difícil também. Então, se você já sabe bem que é aquela pessoa, aquele ente querido, como ele, né, lida com isso e tudo, é muito mais, talvez mais confortável, né? Foi a primeira vez que eu tive contato desse termo, né? Testamento vital, Uhum. né? Então, é um testamento que se você quiser, pode me explique melhor, mas eu queria muito, eu preciso fazer, que são os meus valores, escrever, né? Deixar registrado, não precisa ser no cartório, mas deixar registrado, né? O que são meus valores, como eu gostaria, né? Morrer, com quem eu gostaria de estar perto, né? Se eu tiver uma doença que não seja curável e, né, tiver num processo ativo, que eu não gostaria talvez de ser entubada, de ter alguns procedimentos que são bastante invasivos, heróicos, né, muitas vezes, e que são extremamente importantes da gente entender para que a gente também não faça procedimentos fúteis, desnecessários, né? Sim, com certeza. Acho que existem situações, né? Mas quando você já está vivendo com uma doença ameaçadora, acho que isso é algo que vem mais
forte, né, de se pensar. E aí mais uma diferença de adultos e crianças, né? Porque os É, adultos vão planejar por si, as crianças, são os os pais, pais. né? Mas realmente é importante a gente conversar sobre isso fora do momento de pressão, fora do É, olho do furacão. Porque ali no momento que as coisas acontecem é muita emoção e às vezes as valores e o medo, né, não ficam, se bagunçam. Então, a gente está diante de uma doença que está evoluindo, né, que tem uma perspectiva, um prognóstico pior, já mesmo antes de ter alguma intercorrência grave, já começar a falar sobre isso e começar a planejar os cuidados, né? O que é qualidade de vida para você? O que é sofrimento para você? Qual que seria o seu limite extremo de sofrimento? Quais são situações extremas do que realmente é bom de ser feito e qual que é o nosso limite de dano? Né? E no meio disso tudo, existe uma zona cinzenta que a gente vai sempre estar compartilhando com a família, porque não dá para prever tudo, né? é, Então tem situações e situações que a gente vai discutindo dentro dos acontecimentos o que é o melhor de acordo com os valores deles, né, do que eles consideram qualidade de vida e sofrimento. Tem questões que são técnicas e tem uma série de coisas que dá para a gente compartilhar. é. Porque às vezes eu ouço de famílias, né? Nossa, eu cheguei no hospital e eles fizeram um monte de coisa que para mim é desnecessário. E às vezes o contrário, né? Nossa, eu cheguei lá e não, não fizeram nada, deixaram ele morrer, né? Então isso me incomoda muito porque, né, realmente assim, decidir coisas, né, de mais procedimentos mais invasivos, no momento de um olho do furacão é muito complexo, É, né? E aí o médico que está ali na linha de frente, ele vai fazer aquilo que está dentro dos valores dele, sim, né? Dentro o que ele sabe que fazer, ele né? sabe fazer. E isso que foi uma coisa muito importante para mim nesse curso, sobre isso, sobre esses cuidados. Eu acho que foi bem É importante. aquele clássico entuba ou não entuba, né? Chega na hora, e aí, É, pergunta para a família, entuba ou não entuba? E a família vai ter que responder. É muito não difícil. é, Agora, isso a gente vai ter que avaliar qual a fase de doença que a criança tá, se é algo agudo, reversível, que alguma intubação possa trazê-la para uma condição, passar aquela quadro agudo e voltar para uma condição próxima da habitual e que ela possa vir a ter, continuar tendo qualidade de vida, ou se trata-se realmente de um momento de fim de vida e processo ativo de morte, o qual geralmente é um processo irreversível dentro de situações que já estão progredindo para isso. isso. E aí, talvez esse procedimento não vá prolongar a vida da criança com qualidade, porque já está num processo natural. Então, cada caso é um caso, né? E tem que se avaliar precocemente os cenários, como a gente falou anteriormente, né? É, Quais são os possíveis cenários e o que a gente vai fazer em cada um deles, de acordo com o momento que cada um está e de acordo com o que está acontecendo nesse momento. exato. Bom, nossa, quanto que Assuntos assunto difíceis. difícil. Bom, a gente está no quarto vídeo dessa série e o próximo vídeo eu vou falar de umas coisas que são bem interessantes, que são as doenças neurológicas raras e qual o papel dos cuidados paliativos. E então acompanhe a gente e até mais.